Relembrar a questão da ditadura militar não é simplesmente fazer uma memória sobre aquele período específico, embora seja muito importante também. Mas significa voltar naquilo que deu origem para o que a gente chama de Brasil. A gente vai tentar aqui conectar um pouco a ditadura militar com o passado escravista e o presente repressor, tá bom? Então, para começar, a gente vai entender onde a gente está, né? Se a gente pensar nos níveis de violência policial, de encarceramento em massa, de privatização dos presídios e todas essas questões. Bom, a gente vai seguir uma teoria de Estado que eu trago bastante, que é muito próximo daquilo que Jaime Osauro define, mas não é ele que a gente vai trazer aqui. A gente vai trazer o Rafael Valim, no livro Estado de Exceção, a forma jurídica do neoliberalismo, quando ele traz Luigi Ferrajoli, falando sobre uma silenciosa revolução institucional que acontece. Nas palavras dele, não temos mais o governo público e político da economia, mas o governo privado e econômico da política. Então a gente está falando sobre certos setores que vão se articular em torno dessas pautas para trazer aquilo que vai render coisa para o bolso deles. A gente já vai entrar na questão de que isso não é uma coisa somente do agora, tá? É uma coisa que acontece há um tempo aí, pelo menos uns 500 anos. Mas eu acho que é o ponto principal para a gente partir, né? De quem coloca esses projetos em pauta e qual o nível, inclusive, de alcance público. Mesmo existindo, por exemplo, eleições a cada 2 anos, né? Municipais e posteriormente para presidente, governador e tudo. Mesmo existindo esse ponto, ainda assim não são os nossos projetos, por exemplo, que estão lá sendo discutidos e debatidos por eles. E aí, então, o que a gente vê nas palavras de Rafael Valim é que o neoliberalismo transforma a democracia liberal em uma retórica vazia, sem correspondência com a realidade social. E é exatamente neste antagonismo, cada vez mais claro, entre a ordem democrática e o neoliberalismo, que irrompem os estados de exceção. Bom, é um livro que busca justamente afirmar que a gente está num estado de exceção, que é essa forma jurídica do neoliberalismo, onde você depende, né, dessa violência contra certos grupos. Eu gosto sempre de lembrar, principalmente se a gente vai trazer esse resgate histórico, de que outras pessoas já trabalhavam com essas questões em momentos diferentes, né? Mais recentemente, ainda aqui no Brasil, de uma das maiores pensadoras aqui do Brasil, Lélia Gonzalez é quem vai olhar e vai falar que a questão do aprisionamento e do policiamento tem como alvo, principalmente, os grupos subalternos, que a gente não tem apenas uma massa de exército de reserva, né? De trabalhadores que estão ali prontos para substituir os outros. Mas a gente tem uma grande camada marginal que, na formulação do nosso Estado, está numa posição onde eles podem ser mortos para que o controle não se dê apenas por uma questão econômica. Então a gente vai entrar naquilo que o Gramsci vai definir como coerção e tal, não sei o quê. Mas eu gosto de trazer a Rosa Luxemburgo para esse primeiro ponto, né? Porque ela relaciona na questão da milícia do militarismo a questão do próprio Estado, né? Já que ele é o comprador mais vantajoso e os fornecimentos a ele o negócio mais grande para o capital. Então, a relação entre empresa privada e Estado também vem nessa relação da própria compra que o Estado realiza daquilo, né? Por isso que a gente vai ver números tão estrondosos quando a gente vai falar sobre exército, sobre armamento policial, sobre investimento no que é chamado de segurança pública. Porém, nesse militarismo, e a gente está falando de um militarismo de Estado, não necessariamente só de exército, cristalizam-se o poder e a dominação tanto do Estado capitalista quanto da classe burguesa. Então, gosto de afirmar que isso não é uma questão apenas do neoliberalismo. É claro, no neoliberalismo a gente tem novas formas de se representar, mas isso acontece há muito tempo, né? E aí é nisso que a gente vem e traz aqui Laurindo Dias Minhoto, né, um professor da USP, quando ele diz: em termos históricos, a gestão do complexo capitalista escravocrata no Brasil requereu, no marco de um projeto de construção nacional socialmente excludente e de modernização pelo alto, a montagem de uma maquinaria institucional de controle preventivo e repressivo de condutas das classes desprivilegiadas, operando como suporte das distinções de classe e raça que importava manter na passagem da colônia a nação independente. Em certo sentido, a formação das polícias no Brasil significou a transferência e extensão das tecnologias de poder mobilizadas pelo senhor do controle dos escravos para os homens livres e pobres, circulando pelas cidades em rotas de urbanização acelerada. Só que o Clóvis Moura também trazia isso, né? E a gente vai trazer ele, porque ele diz: a cada quilombo que surgia, a repressão sofisticava-se. A cada repressão, os quilombos cresciam, espalhando-se pelo país. Assim como variavam as formas de luta dos negros, os quilombos como de Palmares, em Pernambuco, Alagoas ou até em Sergipe. A repressão do Capitão do Mato cresceu ao ponto de organizar exércitos para combater os quilombolas, as insurreições escravas. Os quilombolas foram as primeiras vítimas das perseguições políticas do país. E aí, lembrando que quilombolas, a gente está falando de um grupo heterogêneo, tá? Isso daqui no livro Brasil, as Raízes do Protesto Negro. E o da Rosa Luxemburgo era no anexo do Reforma Revolução, que se chama Milícia e Militarismo. E tudo isso é importante porque a gente começa a conectar aquilo que é aplicado hoje, como que foi aplicado na ditadura, com o que foi aplicado no Brasil escravocrata, de formas diferentes, com intensidades diferentes, mas com o mesmo propósito, de manter a ordem social em 2 sentidos, em poder econômico e em poder coercitivo.
E é por isso que o Florestan Fernandes, na década de 70, vai escrever um livro chamado Notas sobre o Fascismo na América Latina, onde ele relaciona a própria ditadura com essa ascensão fascista, né? E ele fala que o fascismo não perdeu como realidade histórica nem seu significado político, nem a sua influência ativa. E aí ele vai falar sobre essa construção das próprias dessas democracias. Por exemplo, o Brasil passa por um processo de redemocratização, onde não se bate nas bases daquele fascismo. Ou seja, você não rompeu antes com a estrutura colonial que fundamenta o capitalismo brasileiro. Vem uma ditadura, uma ascensão fascista que pega essas estruturas que já estavam colocadas e as utiliza de outra forma. E eles conseguem se aproveitar disso para uma maior dominação, para um maior poder, para uma demonstração muito maior de força. E você, novamente, não acaba com isso. E agora, com essas novas movimentações do governo Lula, a gente, inclusive, não se predispõe nem a debater, a construir um museu de memória, a pautar, olhar e falar, não, beleza, a gente não tá conseguindo muito avançar em várias pautas da esquerda e tal, não sei o quê, mas isso daqui é um limite que pra trás a gente não vai. O que seria muito importante, né? Já que a gente tá falando de uma tecnocratização e uma militarização das funções normais do Estado capitalista para utilizar o Florestan Fernandes. E a gente encerra, então, com uma definição do Florestan Fernandes, que eu acho que remete muito bem a esses 3 períodos, tá? Esses requisitos de fascistização das estruturas do poder, do Estado e do governo não necessitam, seja de uma intensa elaboração ideológica, seja uma tecnologia organizatória própria. O caráter fascista das ações e processos políticos não se funda somente nessa contradição entre o uso institucionalizado da violência para negar os direitos e garantias sociais estabelecidos e as imposições universais da ordem legal, mas na existência de uma ordem constitucional que é menos que simbólica ou ritual, pois só tem validade para autodefesa, fortalecimento e a predominância dos mais iguais. Ou melhor, os mais privilegiados. E aí eu acho que é isso, tá? Resgatar a memória da ditadura é lembrar de tudo que ela foi, de todo mundo que lutou contra ela, em menor ou maior grau, dos vários tipos de enfrentamentos que aconteceram, seja pelos povos indígenas, seja nos grandes centros urbanos, seja nas guerrilhas que aconteceram e em várias outras tentativas ao redor do país. Mas é também lembrar de que esse enfrentamento não é um enfrentamento que começou na ditadura militar e não é um enfrentamento que parou na ditadura militar, mas é um enfrentamento que começou antes e é um enfrentamento que continua até agora. E a gente carrega a força geral que estava lutando lá atrás. E a gente vai bater o pé e vai falar, a gente vai lembrar disso. A gente não vai lembrar disso necessariamente só de uma forma triste, mas a gente vai lembrar disso para entender os caminhos pelos quais a gente quer ir, para onde a gente quer ir. Então, é isso. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Até mais. Tchau!